Vai. A paz do Senhor para nossos irmãos que estão nos ouvindo através deste canal de YouTube. Meus irmãos, estamos hoje aqui para trazermos um simples esboço em relação ao nosso novo trimestre, do segundo trimestre de 2020. Está aqui conosco o nosso irmão Rogério. Paz do Senhor, Rogério. Paz do Senhor, Israel. Está conosco também o nosso irmão Sandro. Paz do Senhor, Sandro. Paz do Senhor, meu irmão. E juntos iremos trazer para os nossos irmãos o conteúdo desta lição, A lição que tem por tema a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O pastor comentarista dessa lição, o nosso pastor Douglas Batista, nos traz agora como posso dizer, um panorama do livro de Efésios, E hoje, como bem vemos aqui, a nossa primeira lição, ela está baseada no primeiro capítulo de Éfeso e traz por tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esta é a nossa lição que estudaremos neste momento. O nosso textuário, ele se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz: a vós, graça e paz, da parte de Jesus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática não está escrito. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Glória a Deus, irmãos. A nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se também em Efésios e no livro de Atos, nosso irmão Sandro, ele irá trazer assim a leitura bíblica em classe para você que nos acompanha. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Logo após, Atos, capítulo 19, versículo do 1 ao 7. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, estamos aqui, meus amados irmãos, para engrandecer o nome de Deus. Este propósito Deus colocou no nosso coração. Nós três estamos aqui dando início a esta videoaula para que a gente venha a se edificar, irmãos, porque bem sabemos que nós gostamos muito de escola bíblica dominical, sabemos que nós necessitamos estar sempre falando de Cristo, aprendendo e, consequentemente, também formando discípulos, meu irmão? Com certeza. E a gente está com a oportunidade de fazer essa leitura bíblica em classe, irmãos. E vamos, assim, apresentar esta leitura bíblica em classe, que está em Efésios, como nosso dirigente, nosso irmão Israel já citou aqui, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos 19, do 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. O nosso objetivo geral, que a lição nos propõe, são
mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Os 3 objetivos, os 3 tópicos do decorrer da lição, o primeiro diz que é apresentar a autoria e a data da epístola. O segundo é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Terceiro propósito é explicar qual é o propósito ou objetivo da escrita e a mensagem contida na epístola. O nosso irmão Rogério, ele irá assim trazer para nós a introdução desta lição. Fique à vontade, irmão. Saudações, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui, grato a Deus por essa oportunidade. Foi dada a oportunidade para a gente trazer a introdução, a nossa lição. E vamos dar início, que diz assim: a epístola aos Efésios é dominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Glória Amém. a Deus. Amados irmãos, o nosso ponto central nos diz, em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja e o seu corpo. Está aqui em Efésios, Jesus é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Amém? Então, este é um dos pontos centrais, desta maravilhosa lição. Lembrando que o Espírito Santo de Deus, todo o tempo, está presente também neste mover, está presente no desenvolver desta carta, dos ensinamentos, das doutrinas, Ele participou de forma ativa e presente, não só Jesus, como cabeça da igreja, mas também o Espírito Santo como aquele que é responsável pelo desenvolvimento, pela paz, pela harmonia, pela união, o tempo todo. O Espírito de Deus, ele está presente aqui. Irmão Sandro, como o objetivo desta lição, que foi lido aqui, o primeiro objetivo dela é apresentar a questão da autoria e a data da epístola. O senhor pode trazer para nós provas concretas, biblicamente, em que é o autor do livro de Efésios, ou se há alguma dúvida, ou se há um suposto autor? O senhor poderia trazer para nós, neste conteúdo, quem era o autor desta carta e a data que foi escrita essa epístola? Amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, a própria autoria e a data, a gente pode observar, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele é o autor não só de Efésios, como também de 12 cartas que ele escreveu durante a sua trajetória missionária. Como a gente pode assim introduzir ou provar que o apóstolo Paulo, ele é o autor desta epístola? Só a gente recordar, irmãos, que em Romanos capítulo 1, os irmãos podem que estar aí nas suas casas, com a sua Bíblia aberta, ele pode conferir. Romanos capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo vai citar que ele é o autor da epístola aos Romanos, apesar que lá no final de Romanos capítulo 16, meu irmão Rogério, e no versículo 28 em diante, o emanuente, aquele que escreveu a carta aos Romanos, que ele escreveu o que Paulo citou e ele escreveu, chamado Técio, ele vai dizer, eu de cunho escrevo esta epístola, mas não quer dizer que Técio era o autor da carta aos Romanos. Paulo apenas estava citando ou falando e ele escrevia a carta aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Gálatas capítulo 1, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 2, a carta a qual estamos estudando, Filemão capítulo 1, versículo 2, Colossenses capítulo 1, versículo 2,
1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, 2 Timóteo capítulo 1, verso 2, Tito 1 e verso 4 e Filemão capítulo 1, versículo 3. Todos estes textos que eu mencionei aqui, todas estas escritas, todos esses livros, Paulo sempre vai dizer, meu amado Israel, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E na introdução desta carta, a qual estamos estudando, Paulo ele vai se identificar. Ele vai dizer, Paulo, apóstolo, está na sua lição em casa. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, ou seja, aqueles que foram separados para agora servir a Cristo Jesus, deixar a sua vida, que outrora era uma vida dissoluta, e agora ser santo, ou se santificar dia após dia em Cristo Jesus. E ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Aí ele vai continuar, versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, para início, eu quero dizer para os ouvintes da palavra de Deus e os telespectadores que o autor é o apóstolo Paulo. Para eu finalizar a minha fala, eu quero dizer também que esta data, podemos assim, quando a gente fala de data, meu amado Israel e Rogério, nós não podemos assim datar uma data exata. A gente sempre usa que a Bíblia sempre vai dar uma data aproximada. Então, esse primeiro tópico, ele vai falar da autoria que é paulina e a data. Quando a gente olha o livro de Atos, Rogério, capítulo 19, Paulo está em Corinto e Apolo está em Éfeso. Ele, Áquila e Priscila estão em Éfeso. Então, a gente vai lá para o capítulo 28. Capítulo 28 de Atos nos vai revelar que Paulo está preso numa prisão domiciliar em Roma, onde ele tem a liberdade de estar escrevendo e mandando as suas epístolas, que esta epístola também é chamada de epístola prisional. E de lá, de Roma, Paulo agora ali senta naquela tranquilidade, entre aspas, que ele estava preso, e Paulo envia esta carta, Rogério, provavelmente no ano 60, 61 a 62. Então, esta epístola chegou em Éfeso, que ela foi uma carta circular, chegou provavelmente entre 60 a 62. Então, eu finalizo aqui minha fala e nosso dirigente está. Amém. Então, nós vemos aí comprovado biblicamente a autoria do apóstolo Paulo em suas epístolas, como o Sandro bem falou, nosso professor e dirigente da IBD, em que das 21 cartas escritas no Novo Testamento, aproximadamente, se me falha a memória, 13, né? Dirigidas ao apóstolo Paulo, e todas elas têm a sua identificação. Como sempre ele diz, eu, prisioneiro do Senhor, eu, Paulo, apóstolo do Senhor. E o que me chama a atenção, um simples detalhe, que a gente pensa que é simples, mas não, é que ao se identificar, observemos que ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que a gente aprendeu que apóstolo é aquele missionário separado para uma missão, não é isso? Escolhido, como Jesus Cristo separou ali seus discípulos, escolheu seus discípulos, e dos discípulos separou 12 para enviar em missões. Então, aqueles 12 foram designados como apóstolos do Senhor Jesus. E Paulo não fica de fora após ele a sua conversão, que nós vemos ver isso no livro de Atos, quando o Senhor aparece a ele e ele ali fica cego, e diz a palavra de Deus que em um daqueles momentos foi Barnabé, foi a memória, que o Senhor disse assim, vai lá e ora por ele, porque ele está orando, mas tiveram medo dele, dizendo assim, aquele homem é perigoso, aquele homem não, Senhor. E o Senhor Jesus dizia para ele, aquele vai porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, meus irmãos, se os irmãos aí olhar Atos 9, Rogério, por favor, Atos 9, versículo 15, nós vamos ver esta referência a um momento em que o próprio Jesus ali designa o seu ministério. Atos, capítulo 9 e 15.
corrigindo a palavra, foi Ananias que foi dirigida a ele a palavra para ir orar por Saulo. Exatamente. Pode ler, Rogério, por favor? Atos capítulo 9, verso 15, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. Veja, Glória a vocês observem Glória a Jesus. que o próprio Jesus disse assim: Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante de quem? Diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Você veja que o próprio Jesus o separa e diz qual é a missão dele. Ele vai ser apóstolo, não só dos gentios, como dos reis. Veja Aleluia. que privilégio. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Como também dos judeus. E este, sem sombra de dúvida, irmãos, ele tinha a autonomia, o prazer, a força do Espírito de Glória dizer a Deus. assim: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus. pela vontade de Deus. É, Oh, glória. glória a Jesus. Não era pela vontade do homem. Aqui é bem claro, foi pela vontade de Deus, amado, que o apóstolo Paulo foi escolhido para fazer a obra do Senhor. Mas tem outra coisa, irmão Sandro, que eu gostaria da gente retratar aqui para nossos ouvintes, é que a gente observa que aqui na lição, no primeiro tópico, o comentarista, né, o pastor, ele vai nos dizer que Saulo, ele tinha 2 nomes. Chamava-se Saulo e logo após Paulo. Vocês podem explicar para nós o que significa isso? Paulo, em algum momento, mudou de nome após a sua conversão. O que aconteceu? Explica para nós, por favor. Sandro. Bem, meus irmãos, nosso dirigente, irmão Israel, louva a Deus pela tua vida, irmão. Amém. E a gente observa que houve, na verdade, capítulo 9 de Atos, onde Ananias, né, é designado a ir lá na rua direita em Damasco, Síria, capital de Damasco. E lá colocar as mãos sobre... Jesus já tinha aparecido a ele em glória. Isso. Ele já tinha conhecido a glória que ficou em seus olhos, como que fossem umas escamas, para ele perceber que tinha um Deus a qual ele estava perseguindo a sua igreja, conforme Mateus capítulo 16, verso 18. A igreja fundada no fundamento que era Cristo, a rocha. Pedro, tu é pedra pequena e eu sou rocha. Tu vai ser fundado em mim. Então, meus amados irmãos, a pergunta do nosso amado irmão Israel é que, na verdade, muitos, eles até por ignorância ou talvez assim, não ter costume de falta de conhecimento, muito bem essa palavra, irmão, de não olhar a Bíblia, Rogério. Por quê? Porque, na verdade, Jesus ele não mudou o nome de Saulo para Paulo, não. O que há apenas, a gente vai aqui trazer para os irmãos, bem sabemos, irmãos, que toda a honra e toda a glória vai ser sempre para Jesus, irmãos. Estamos aqui só como simples servos. E a palavra servo, no original grego, é doulos. Doulos. Paulo vai se identificar. Romanos capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer, Paulo, servo de Jesus. Sério. Ele usa a palavra servo como doulos, Rogério. Glória. Sabe o que significa doulos? Escravo. O que me chama a atenção, estou aqui, graças a Deus, sentindo a presença de Cristo. E esta palavra servo, escravo, me remete lá para Êxodo, meu irmão. Capítulo 21, se não me falha a memória, mas vai dizer lá em Êxodo, capítulo 21, acerca do servo da orelha furada. Aquele servo que dizia, não quero ir embora não. Eu quero permanecer com o meu Senhor. E Paulo agora vai ser esse servo aí, da orelha furada. Vai furar com a sovela. Ficar com um buraco. Vamos dizer assim, não, eu quero agora ser servo dele para sempre. Eu quero ser escravo de Cristo. Ele vai se identificar. Escravo, prisioneiro, eu sou escravo de Cristo. Capítulo 3, capítulo 4, ele vai se identificar como prisioneiro de Jesus. Mas a pergunta que nos foi confiada foi que, no caso, seu nome Saulo, na verdade, meus amados irmãos, é o nome hebraico, né? Quando a gente olha para a etimologia da palavra Saulo, a gente vai logo para Filipenses, capítulo 3, versículo 5, que vai, a polissemia desta palavra, ela vai remeter para Saul. Porque, na verdade, Saulo é uma raiz de Saul.
E Saul significa pedido pelo povo, pedido, desejado. E na sua, vamos dizer assim, no sentido mais fácil, ou no sentido mais assim, vamos dizer, coloquial, o nome Saul significa literalmente alto, que ele era alto. Se você olhar capítulo 9, né, vai dizer que ele se sobressaía sobre os homens por causa da sua altura, Rogério. Então a gente vai dizer que Saulo é o seu nome hebraico e Paulo é o seu nome romano. Por quê? Porque ele tinha dupla nacionalidade. Como é que ele adquiriu essa dupla nacionalidade? Uma que ele nasceu em Tarso, da Cilícia. Onde é que fica Tarso? Na Ásia Menor, uma ilha próxima ali a Dérbia, Ponto, naquela localidade geográfica da Ásia Menor. E Paulo, por nascer em Tarso, mas Paulo era judeu, porque seu pai era judeu e Paulo herdou a sua nacionalidade. Então, quando a gente olha para o nome Saulo, hebraico, e Paulo, romano, porque ele quis exercer a sua cidadania romana de acordo por causa do Império Romano que predominava nas províncias adjacentes. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, né? Uma boa explicação, né, Rogério? Explicação. Aproveitando a fala do nosso irmão Sandro a respeito dessa autoria e data da nossa lição, que está muito promissora, a respeito que o nosso irmão Sandro falou das duas personalidades do apóstolo Paulo. Na nossa lição a gente vai encontrar o significado, né? O significado da palavra Saulo, que o autor da lição ele colocou aqui bem explícito. Isso. Né? O significado é solicitado. Eita. Ele era solicitado. Agora, solicitado por quem? Ele era solicitado naquela época, até vamos dizer que o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era solicitado até pelo povo para poder matar os cristãos, para poder perseguir os cristãos. Aí agora ele foi solicitado por Cristo. Glória a Deus. Ali no caminho aonde ele vai, né? Naquele caminho que aparece ali Jesus ali naquele momento aí. E agora ali Jesus muda o nome dele para Pequeno, que é o significado de Paulo. Para que a gente venha entender o significado dessas duas expressões que fala desses dois nomes, o que Deus ele quis trazer para a gente agora nessa hora e nesse momento que estamos aqui meditando nessa lição. Deus quis trazer que quem solicita o homem é Deus, mas para uma obra. Solicitou Paulo para uma obra, mas solicitou para ele para uma obra, não para ele ser grande. Oh, glória. O nome Paulo no romano significa pequeno. Seu nome. Aí disse assim, Jesus dizendo a ele, meus amados irmãos, disse: você agora era solicitado pelo povo. Agora você vai ser solicitado para mim, para eu trabalhar na sua vida, para você ser pequeno. E o mais interessante, glória. E o mais interessante, meu irmão Rogério, é que, veja bem, veja a humildade após a sua conversão. Por quê? Porque, como você citou muito bem aqui, solicitado, uma pessoa que é solicitada, ele até na sua autoestima, ele se sente até importante se ele não tiver os pés no chão. Oh, glória. Se ele não tiver a humildade de reconhecer que ele é tão solicitado, ele vai começar a pisar nos outros. E Provérbios capítulo 13 vai dizer que a soberba precede a ruína. E ele vai, para ser apresentado nas suas 3 epístolas, ele vai utilizar o seu nome romano. Ele vai dizer: eu quero se identificar como pequeno. Eu não quero ser solicitado, não. Eu quero ser pequeno. Meu nome é romano, Paulo, pequeno. Isso significa que ele não queria... Porque não intervendo, mas porque o nome Saulo, ou Saul, que era o próprio rei de Israel, ele era grande, mano. Ele era grande. É por ele ser grande, aí Deus disse assim: eu vou mudar o nome dele
mas ele vai ter o mesmo significado, mas o nome dele vai ser pequeno. Porque o povo só olhava para aquele nome Saulo, porque tinha o nome Saul, da parte do rei, porque ele era grande, o rei. Aí disse assim, mas teu nome vai ser Saulo, não vai ser Saul, porque tu vai ser pequeno. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. É uma boa Glória a Jesus. explicação. Louvado é o nome de Jesus. Não é? O nosso objetivo aqui é trazer para os irmãos, né, pontos estratégicos da lição. E estamos vivendo num período mundial global, onde estamos impedidos de ter os nossos cultos, né, nos templos. Então a gente improvisa, como sempre, assim nas nossas casas, né, aonde for possível, para estar sempre inteirado da nossa lição, dos nossos assuntos, né, meus irmãos? Lembrando e aproveitando e seja acrescentando mais um pouco, como o pastor na lição ele diz que talvez o nome Saulo teria sido uma homenagem, né, ao rei Saul, visto que em Filipenses, quando Paulo ali ele explica muito bem a sua questão, Filipenses capítulo 3, versículo 5, vai nos dizer assim, capítulo 3 de Filipenses e o versículo 5, nós vamos ver com a linguagem de Paulo, uma expressão quando ele diz assim, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu. Você vê ele expressando a sua identidade de que ele era da linhagem de Benjamim, né? Aonde também o rei Saul também era da mesma, benjamita, né? Era um benjamita, era da mesma linhagem. Filho de José. A gente sabe que ele Jacó. foi o primeiro rei de Israel. Nesse a gente vai ver as referências. 1 Samuel, capítulo do 9 ao 11, nós vamos ver. Capítulo 13 ao 14. As referências em relação ao rei Saul. E eu vejo aqui, meus irmãos, mais uma coisa. Eu vejo aqui nessa questão de Saulo ou Paulo, como queira, mesmo ele tendo uma dupla nacionalidade, né? Cidadania, uma dupla cidadania, obrigado, São. A gente vê como foi explicado aqui pelo nosso irmão Rogério, professor Sandro, que mesmo o seu nome sendo Saulo, que significa o solicitado, querido do povo, como foi Saul, dava a entender que, como ele falou aqui, ele era bastante utilizado, era bastante útil como fariseu, né? Ele era solicitado para dar continuidade ao ministério ali entre aqueles homens. Só que, ao longo da história, nós vamos ver que ele, o tempo todo, ele se identifica, irmãos, há bastante referências bíblicas, que ele se identifica como Saulo. Até aqui mesmo, em Ananias, no capítulo 9, né, de Atos, quando Ananias chega para ele, o que é que acontece? Ele identifica, ele não chama de Paulo, ele continua chamando, né, de Saulo. Ananias chama ele de Saulo. Jesus, o próprio Jesus diz Jesus ele, também. O próprio Jesus diz a ele, Saulo, por que me persegues, né? E logo depois que ele se dirige à rua direita, né, onde Jesus manda, Ananias, irmãos, ele foi até o encontro de Saulo. No versículo 17, ele diz assim, então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte e ver, e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. Você vê que daqui por diante, muitas e muitas referências ainda é dirigida a ele como Saulo. Ou seja, não houve uma mudança assim, como posso falar, de nome, tipo no cartório, não trocou de nome. Ele já tinha essas duas cidadanias, ele tinha esses dois nomes, ele podia usar livremente como bem quisesse. Aí o que damos a entender, assim como o comentarista fala, é que em meio ao desenvolver do seu ministério, parece-lhe mais provável ele usar agora o nome Paulo,
Por quê? Porque, como o próprio Jesus disse, queriam usar ele como instrumento para os gentios. Paulo ele foi designado para ser apóstolo dos gentios. Então, eu acredito, o pastor da lição, comentarista, ele também nos traz essa ideia de que Paulo fez uso desse nome romano, porque para ele, na sabedoria que ele tinha, como a gente vai ver, né, ele dizendo que fiz-me de louco para com os loucos. Capítulo 9 né, de Coríntios. Capítulo 9 de Coríntios. Então, a gente vê, irmãos, que Paulo era um homem super inteligente. Então, ele alcançaria mais o seu público, os gentios, com a identificação de um nome romano, gentil. Ficaria mais à vontade. Se ele tivesse usado, em meio ao seu ministério, só o nome Saulo, talvez não teria tanto êxito, talvez não teria sido tão aceito como foi, como a gente vê que o ministério de Paulo ele foi abrangente, né? Ele foi longe, irmãos. Né? Então a gente vê, além de uma homenagem para, talvez, ao rei Saul, a gente vê ele usando o seu nome Saulo, nome Paulo, para melhor aproveitamento na sua carreira ministerial, irmãos. Né? Falando um pouco da assinatura apostólica, irmãos, eu expliquei aqui que em meio às 21 cartas, 13